Agora, a primeira é do Alisson Barbosa. Muares aprende andamento por meio de artifícios? Argolas, saias e etc. Também aprendem. A preocupação do criador é fazer com que esse animal tenha andamento genuíno, geneticamente cedido por pai e mãe, mas o que acontece é que às vezes existem acasalamentos que não são assim muito bem direcionados, e existem também alguns acasalamentos, porque genética não é matemática, que às vezes, infelizmente, não dão tão certo como a gente esperava que desse. Então, existem artifícios que são usados, que são ferrajamento, estrupiar a mão, tem algumas, as argolas também, as pulseiras que a gente chama, você manter o animal a passo quando ele está voltando para casa e alongando isso, lateralidade de andamento, sempre tem uma maneira ou outra de melhorar isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção aí, Gabi, é no seguinte sentido. Isso é uma das discussões que eu tenho também com o pessoal da Pega. Nos asininos, a gente vai voltar agora com as provas de asinino montado, e uma das alegações da diretoria antiga, quando pressionou o CDT e o CDT concordou em acabar com isso, é que jumento não era montado, que o andamento podia ser imposto, que isso ia mascarar a realidade. O que ocorre é o seguinte: para você impor andamento, você pode impor isso, inclusive em cavalo. E você veja que todas as raças de cavalos, elas expõem os seus animais das raças marjadoras a julgamento montado, não é só puxado ao cabresto. No caso das mulas em específico, elas também apresentam muitas vezes andamentos naturais dela que não são aqueles que ela apresenta quando assistida em liberdade ou puxada em cabresto. Aquelas mulas que mostram desde o começo, puxadas, soltas e etc., só não quando elas estão brincando, essas são as puras e natas mulas. As outras você pode ir ajudando, ou então elas vêm despertando esse andamento com o andar da carruagem da doma, e ela vai te mostrando que ela é pura de sela sem artifício algum, né? Quando a Pega abandonou isso, alegando essa problemática do asinino, eu não concordo, né, com os asininos acima de 36 meses. Eu acho que o julgamento, pelo menos, tem que ser montado para se fazer uma prova de marcha, mantém-se o quesito, por uma única razão, porque o asinino ele é muito longilíneo. Então, quando você começa a montar muito no asinino, como essa coluna é muito comprida, você começa a deixar um indivíduo ou outro selado. Isso prejudica a apresentação dele no julgamento tradicional, onde ele é puxado a cabresto, mostra andamento a cabresto, né? E é avaliado na sua estrutura corpórea, puxado também. Então, eu acho que foi de bom tom, o CDT optou em voltar com as provas de andamento montadas, né? Para criar mais um julgamento, além do tradicional de morfologia, onde o animal primeiro é julgado em andamento, e os melhores de andamento são julgados, os 12 melhores são julgados sob os seus aspectos perante as características do padrão racial, fora o andamento, uma vez que o andamento já foi julgado. Somam-se os pontos e define. Quando a gente fala em posição de andamento, então, no asinino e no equino, eu sou radicalmente contra, porque essa é uma genética que você não consegue vender. Ou seja, você está tapeando o seu cliente. Quando você faz isso onde você melhora, mas você não impõe totalmente o andamento para ele ser, vamos dizer, fake, que é uma expressão da moda, né? Esse andamento, ele melhora o conforto deste indivíduo. Então, eu encaro ele assim: como o muar é um híbrido, tanto o burro como a mula não vão procriar, quando você confere a ele qualidades sobre todos os aspectos, né, adicionais àquele que ele já tem, você vai fazer como quem faz com um carro, melhorias. Então, por exemplo, no carro é lógico que nós vamos respeitar cada caso é um caso, tá?
Mas num carro você vai colocar um banco de melhor qualidade, um estofamento melhor, você vai colocar um farol de milha, vai colocar um computador de bordo, vai colocar um monte de coisa para melhorar aquele equipamento na sua mão. Quando você faz artifício, seja ele qual for, com um ar, você está indo para mais ou menos um caminho como o do carro, porque não existe o carro que reproduz, assim como não existe o muar que reproduz. Então, tudo aquilo que você colocou naquele muar valoriza aquele indivíduo e não é nenhuma tapeação genética, porque ele não tem para quem passar isso para frente, tá? Então, eu acho que nesse sentido é importante também deixar claro esse aspecto da mula, que não é nada a ver com o cavalo e nem nada a ver com o asinino.